Galerinha, hoje a gente vai falar sobre será que tá na hora de vender seus fundos imobiliários de papel? Eu já quero que você pegue caneta, já quero que você pegue papel, porque hoje eu vou te dar uma aula que tem dentro da mentoria. Então aproveita, meu amigo, senta essa bunda nessa cadeira aí, presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai mudar o seu jogo dentro dos fundos imobiliários. Se você tá construindo uma carteira de fundo imobiliário aí, e eu tenho certeza que você tá construindo a carteira de fundo imobiliário para gerar renda, e a gente precisa otimizar essa renda, beleza? Então preste bem atenção em como tá a minha carteira de fundos imobiliários hoje, e aqui você consegue perceber que eu tenho dois fundos imobiliários de papéis. Eu tenho o MXRF11 e eu tenho o KNCR11. E antes de você entender se a gente tem que vender isso aqui ou não, a gente precisa entender a diferença fundamental entre os fundos imobiliários de papéis e os fundos imobiliários de tijolos. Qual que é a diferença fundamental que nos faz analisá-los de maneira diferente? Então eu preciso que você venha aqui para a tela preta, que o pau vai quebrar agora, meu amigo. Preste atenção como que funciona a sua remuneração quando você investe num fundo de tijolo. Olha só, o que você faz quando você compra um fundo de tijolo? Você se expõe através de uma cota, e eu vou pegar aqui o próprio BTLG para te explicar isso aqui. Então o BTLG, ele é um fundo que tem vários galpões logísticos, tá? Esse aqui é o meu desenho de galpão logístico. E aí dentro desses vários galpões logísticos tem inquilinos aqui dentro. Então tem o inquilino 1, o inquilino 2, o inquilino 3. Como que o BTLG te paga dividendo? Ele vai lá e coleta o aluguel desses 3 inquilinos aqui, tá? Fazendo de conta que só tem 3 inquilinos. Ele vai lá, pega o aluguel, deste aluguel aqui, ele divide igualitariamente através dos cotistas e aí a gente recebe os proventos, tá? Ah, eu posso chamar de dividendo? Pode também, tá? Dentro dos fundos imobiliários a gente chama de provento. Não vai ter problema nenhum você chamar de dividendo não. Dividendo é um evento corporativo também, só que isso se dá às ações. E proventos, que inclusive o dividendo é um tipo de provento, ele também faz parte desse pagamento e aí a gente chama de fundo imobiliário. Então quando alguém chega e fala para você, recebi dividendos de fundos imobiliários, você vai entender, mas você vai falar provento, né? Porque você sabe, né? E aí, Léo, por que você tá me falando isso? Porque perceba, a gente vai receber os proventos do BTLG através do aluguel. Beleza, entendi. E aí, uma coisa que você não recebe dentro dos fundos de tijolos, é a valorização desse imóvel aqui conforme o tempo vai passando. Porque imagina, o imóvel, eu só vou receber essa valorização dele se o gestor vender o imóvel. Se o gestor não vender o imóvel vai ficar paradinho, alugado, rendendo o aluguel e a gente recebendo proventos. Então suponha, num exemplo bem didático aqui, que esse imóvel aqui de amarelinho, eu comprei ele, o gestor comprou ele a 100 milhões. E aí ele foi valorizando, conforme o tempo foi passando, ajustando pelo IPCA e tal, e agora ele tá valendo 150 milhões, beleza? 150 milhões. Daqui pra cá, a gente viu uma valorização de 50 milhões, cara, 50 milhões. Essa valorização tá aqui, ó, no imóvel. E você é dono desse imóvel, que você é cotista do BTLG, certo? Só que se o gestor não vender este imóvel, se ele ficar com esse imóvel dentro da carteira, rendendo o aluguel, pagando o provento, você não vai botar a mão nesses 50 milhões. Você não vai colocar a mão neles. Tá lá no imóvel. Só vai colocar a mão quando, Léo? Quando o gestor vender o imóvel e distribuir 95% desse lucro aqui, que é a obrigação do fundo imobiliário. Se ele vender, isso aqui vai ser reconhecido como lucro e 95% tem que ser distribuído aos cotistas. Ou seja, agora tá o ensinamento, então presta atenção. Ou seja, dentro dos fundos de tijolos, eu tenho dois tipos de remuneração. O que eu recebo através dos proventos provindo da receita imobiliária, ou seja, leia-se aluguel, e a outra parte do rendimento é sobre a valorização dos imóveis. Aluguel, valorização dos imóveis. O aluguel eu recebo todo mês, porque todo mês tem pagamento de aluguel, então o aluguel eu recebo todo mês. Valorização dos imóveis eu recebo todo mês? Não, só quando o gestor vender. Por isso que no fundo de tijolo a gente sempre fala isso, isso é uma máxima, tá? Então se você não conhece ainda, você vai aprender agora. Nos fundos de tijolos, a cota vai valorizando. Se o gestor não vender nenhum imóvel, comprei 10 imóveis, vou ficar com os 10 imóveis o resto da minha vida. Se o gestor não vender nenhum imóvel, ele sempre vai te pagar os aluguéis, os aluguéis são ajustados pelo IPCA, inclusive, ele sempre vai te pagando os aluguéis e fingindo, no cenário hipotético, que a estratégia do gestor é não vender nenhum imóvel, a cota vai valorizando. Então de 100 passa para 101, passa para 102, passa para 103. Aí os imóveis, conforme eles vão valorizando, a cota vai valendo mais também, pelo menos no patrimonial, beleza? Isso aqui produz a máxima de que FI de tijolo valoriza a cota, valoriza.
valoriza a cota. Ou seja, dá sim para você comprar fundo imobiliário de tijolo para ganhar com valorização e altos dividendos. É isso que é o método 2 em 1. É para você ganhar dividendos acima da média e ainda ganhar uma valorização que você acha que você só vai ter em ação. E realmente, as ações, elas valorizam muito mais do que fundo imobiliário. Tem como você querer uma valorização de 100, 200, 300% de fundo imobiliário. Mas tem muita gente que não consegue a valorização que os alunos do método 2 em 1 têm em fundo imobiliário em ação. Então presta atenção nisso que o fundo de tijolo valoriza, beleza? Léo, beleza. Se o fundo de tijolo valoriza, e você explicou tudo isso, é porque o fundo de papel funciona diferente, não é? Exato. Olha só, vamos desenhar agora o fundo de papel e você já deixa o like no vídeo aí, beleza? Eu testei, eu gravei uns 3 vídeos sem pedir like e os likes realmente diminuíram. Então, vou ter que pedir like mesmo, você tem que dar o like pro vídeo ficar bem ranqueado no algoritmo do YouTube e aparecer para outras pessoas que tem fundo de papel que tá dando bobeira. Vamos deixar o like aí, né? Me ajuda. Tô te ajudando aqui do fundo do coração, me ajuda aí também. Vamos pegar agora o KNCR, que é um fundo imobiliário de papel. E aí, dentro do fundo imobiliário de papel, ele tem tijolo, ele tem imóvel, galpão logístico, igual a BTLG? Tem? Não tem, né? O que que ele tem? Só uma pausa aqui, rapidinho. Você já percebeu o tanto que Deus é bom com a gente, cara? Assim, ó, misericórdia, uma graça absurda. Pra que ele ia fazer café? Pra quê? Doideira. E ele foi e deixou esses café bom pra caramba, meu amigo do céu. Sabia que quando eu bebo café eu reconheço o amor de Cristo? É doideira isso aqui, cara. Eu tomando um cafezinho. Loucura, loucura. Deixa aqui nos comentários como é que você reconhece no seu dia o amor de Cristo na sua vida. O KNCR, ele não tem tijolo, ele não tem imóvel. Ele tem títulos de dívidas. Títulos de dívidas. E aí, eu vou acelerar um pouquinho na explicação aqui, porque eu não tenho tempo hábil neste vídeo, que eu quero te mostrar muita coisa ainda na prática, para te explicar o que é título de dívida. O KNCR, ele tem títulos de dívida, então ele empresta dinheiro. Ele empresta para quem quer comprar o galpão. Ele não compra o galpão diretamente. O Joãozinho quer comprar o galpão. Ele poderia comprar o galpão e vender pro Joãozinho. Só que ele não quer comprar o galpão. Ele quer emprestar o dinheiro pro Joãozinho comprar o galpão, e o Joãozinho fica entregando juros para o KNCR. Então aqui, no caso do KNCR, ele tem títulos de dívida, e esses títulos de dívida, no caso do KNCR, vou simplificar aqui, rende CDI mais 2%. CDI mais 2%, beleza? Até aí tudo bem. Esse CDI mais 2% é o tanto de juros que o KNCR cobra, e é justamente aqui, ó, que vem nosso dinheirinho. Lá nos fundos de tijolos, vem do aluguel e vem da valorização do imóvel, certo? O aluguel eu recebo todo mês e a valorização do imóvel eu recebo todo mês? Não, a valorização do imóvel é só se o gestor vender o imóvel. Então aqui é fundo de tijolo e aqui é fundo de papel, ó, juro. Léo, eu vou ganhar então no fundo de papel com os juros, que é a mesma coisa do aluguel, e vou ganhar com a valorização do título da dívida, igual nos tijolos? Não, olha que bonitinho. Agora você vai entender tudo. Nos fundos de papel, a gente só tem um tipo de remuneração, só um. No de tijolo é 2, no fundo de papel é 1. Então no fundo de papel você só vai receber juros. E aí é como se você estivesse recebendo a valorização e o aluguel junto, tudo aqui dentro do juro. Meu Deus, Léo, entendi. Então quer dizer que normalmente os proventos dos fundos de papéis serão maiores do que os proventos de tijolos. Normalmente você vê isso, né? BTLG pagando 9, KNCR pagando 12. Você vai inevitavelmente encontrar fundos de tijolos que pagam bem também? Vai. Às vezes vai ter oportunidade, né? Às vezes o KNCR tá caro, então vai pagar menos proporcionalmente. Mas, em geral, os fundos de papéis, eles pagam mais do que os fundos de tijolos. Vou fazer aqui um segundo exemplo para ficar mais claro na sua cabeça. Num segundo fundo de papel. E esse segundo fundo de papel é o MXRF11. Que você conhece tanto aí, né? Aqui eu esqueci de escrever o 11zinho. Então, MXRF11. O MXRF11, ele também rende juros. Só que o legal do MXRF11 é que ele rende também em IPCA. Então, no caso aqui do KNCR, rende CDI mais alguma coisa. CDI é a taxa básica de juros, né? O certificado de depósito interbancário, 0,1% abaixo da taxa Selic. E aqui no caso do MXRF11, ele rende também. Ele é misto, tá? Ele é híbrido, rende um pouquinho CDI, um pouquinho IPCA, mas grande parte dele rende IPCA mais 7. Agora, presta atenção comigo aqui, que agora você vai entender, ó. Eu, inclusive, apagar tudo que a gente escreveu aqui do KNCR, e aí eu vou comparar junto com você aqui, fazendo a comparação dualizada entre BTLG e MXRF11, beleza? Olha que bonito que vai ficar isso aqui. BTLG, ele é fundo de tijolo e ele tem um dividend yield, eu vou colocar aqui que ele rende 7%, só pra você entender, tá? 7%. Então o MXRF11, toda vez que ele te paga IPCA nos juros, né? IPCA mais 7. Ou seja, vai cair o ajuste do IPCA mais o 7, que é a taxa pré-fixada que ele colocou. Isso aqui vai ser os juros e os juros vai virar os seus proventos.
proventos, beleza? No BTLG não. No BTLG como que funciona? Ele vai te pagar o aluguel, e o aluguel aqui, por cunho didático, eu coloquei 7%, tá? Então vai pagar 7%, e só esse 7% é o aluguel, você vai receber ele como provento. Léo, uai, calma aí. Aqui eu recebi IPCA mais 7. Aqui eu recebi só 7, significa dizer então que o MXRF11 paga mais do que o BTLG. Se a gente for olhar em janela curta de espaço de tempo, mensalmente, sim. Por quê? Porque da onde vem o IPCA aqui? O BTLG também paga IPCA e às vezes até mais do que IPCA, mais 7. Por quê? Porque o 7 vem do aluguel e o IPCA vem da onde? Pô, agora você entendeu. É bom demais quando eu sinto esse negócio que você entende. Eu sinto que você entendeu. Eu sinto que você entendeu. O IPCA vem da valorização do imóvel. Só que você só vai receber a valorização do imóvel quando o gestor vender o ativo, o galpão logístico lá. Se ele não vender, você tá recebendo só o 7. Você tá recebendo só o 7. Léo, isso é bom ou é ruim? Depende da sua estratégia. No caso do MXRF11, você só vai receber IPCA mais 7. É isso. No caso do BTLG, você vai receber só 7. E aqui, ó, a valorização do imóvel pode ser maior do que o do IPCA. Então, quando vender, você pode ganhar muito mais do que só o IPCA. O IPCA foi 5, aqui você vai receber 5 mais 7. Aqui você vai receber o 7. E se o imóvel valorizar 12% no ano, por exemplo? Já aconteceu várias vezes, já te mostrei vídeo no canal. Aí vamos supor que valorize, só para efeito didático aqui, 8%. 8%. Você recebeu 8 mais 7. Você só não recebeu na hora. Por isso que a gente fala que dívida não valoriza, porque você já recebe todos os juros no provento. Então o fundo imobiliário, o MXRF11, se você olhar, a cota dele vai ficar estacionada. Se você olhar o KNCR, ele vai ficar, ó, estacionado. Se você não colocar os dividendos, ele vai ficar retinho. Porque tudo que ele tem de dinheiro, ele paga tudo de juro pra você. E no caso do tijolo, ele vai dar uma subidinha. Porque caso ele não venda o imóvel vai ficar valorizando. Então ele te paga menos dividendo e ele vai valorizando. Certo? Entendidos? Fundo de papel não valoriza. Se fundo de papel não valoriza, porque agora que nós vamos começar o vídeo, tá? Agora que nós vamos começar o vídeo. Se fundo de papel não valoriza, fundo de tijolo valoriza, e se fundo de papel não valoriza, o que que você tem que olhar com muita categorização dentro dos fundos de papéis? O que que você tem que olhar? Exato. PVP. O PVP é uma métrica que dá para usar muito bem dentro dos fundos imobiliários, diferente das empresas, porque empresa você não compra prédio, você não compra dívida, você compra a ideia daquela empresa. Às vezes com uma calculadora financeira que custa, sei lá, R$200, eu consigo fazer 1 milhão de lucro. Não tem a ver com o meu patrimônio é só R$200, o resto veio tudo da ideia, tudo modelo de negócio. No fundo imobiliário não. Fundo imobiliário, se o prédio custa 200 mil, o aluguel vai estar fixado ali, não tem como eu cobrar 300 mil de aluguel, se o prédio custa 200 mil. Então é sempre atrelado ao valor patrimonial. Por isso que dentro dos fundos imobiliários a gente usa muito PVP. Muito PVP. Olha só que bonito. Sabia que dá para você calcular PL em fundo imobiliário? Fazer um indicador como se fosse um PL? Nos rates você tem, nos fundos imobiliários não. Por que será? Pois é. Inclusive nessa análise de carteira que eu fiz agora no último sábado para os membros do canal, toda semana eu pego uma carteira dos membros do canal e dou uma analisada lá para você aprender também, né? Você não aprende só se for a sua carteira não. Você sempre vai aprender alguma coisa em alguma análise de carteira. Se você não é membro, inclusive, te convido a ser membro aí do canal. Você vai ganhar muito. Por R$7, metade fica com o YouTube. Então, por R$3 eu tô analisando uma carteira toda semana. Faz sentido você não participar disso, cara. E aí, então, olhando para o PVP, eu sei que nos tijolos, o preço sobre valor patrimonial eu posso ser um pouco mais flexível. Porque como os imóveis valorizam, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, olha, nossa, isso aqui, essa aula vai boa, hein? Se eu tenho aqui, ó, o BTLG 11 aqui, ele tá com PVP de 1,03. E eu vou partir do princípio aqui que você já sabe a definição de PVP, porque eu já dei essa aula aqui no YouTube, beleza? A gente sabe que PVP de 1 é preço justo, maior do que 1 caro e menor do que 1 é barato. A gente já sabe disso. Quer entender o motivo? Tem aula aqui dentro do YouTube. Só dá uma fuçadinha aí. Tem aula no meu canal propriamente dito. Tem várias aulas sobre isso. Então, se eu falo pra você que o PVP do BTLG tá de 1,03, o fundo está caro, justo ou barato? Vamos ver se você aprendeu e prestou atenção no que eu acabei de te explicar. Pois é, provavelmente, você respondeu que o PVP de 1,03, por estar maior do que 1, tá caro. Só que lembra que eu te expliquei há um tempo atrás? Fundo de tijolo valoriza. Como assim, Léo? Bom, vamos fazer de conta aqui que o patrimônio do BTLG seja de 100 mil reais. Vou colocar R$1.000 para ficar mais fácil ainda, tá? R$1.000, esse é o patrimônio do BTLG. Para o PVP estar de 1,03, é só a gente substituir na fórmula. Ó, preço dividido pelo
o valor patrimonial, e a gente colocou que o valor patrimonial do BTLG é de R$1.000, é igual a 1,03. É só eu passar multiplicando aqui, ó, regrinha de 3 simples, só passo multiplicando que eu acho o valor do preço. Quanto ficaria o preço aqui então? Ficaria 1.030. Significa dizer, Léo, que eu estou pagando R$1.030 em algo que vale só R$1.000. Por isso que eu falei pra você que o PVP de 1 maior que 1 é caro. Se eu pagasse R$1.000 no que vale 1.000, seria 1.000 dividido por 1.000, PVP de 1, preço justo. Tô pagando 1.000 no algo que vale 1.000. Se eu pago 1.030 em algo que vale 1.000, eu tô pagando mais do que o PVP de 1. Logo, eu tô pagando caro. Só que aí, lembra que eu falei pra você? Tijolo valoriza. Tijolo valoriza. O Léo tá querendo me pegar aqui, ó. Olha só, se o tijolo valoriza, esse valor patrimonial, ele vai valorizando conforme o tempo vai passando. Então você pagou 1.030 hoje, e no final do ano, a gente tem as reavaliações e os laudos de avaliações são terceirizados. Todo ano, o fundo imobiliário, ele tem que fazer esse laudo de reavaliação. A empresa tem que ir lá no prédio dele e falar, pô, ó, valia tanto, agora vale tanto. Pode ser pra cima ou pode ser pra baixo. Em geral, imóveis valorizam, né? A gente vê isso historicamente. Em geral, e assim, você consegue olhar esses laudos de valorização, você consegue ver que normalmente, pelo menos, passa o IPCA. Mas vou fazer aqui para evento didático, tá? Evento didático, que valorizou 5%. Então foi lá o laudo de avaliação e falou assim, pô, valorizou 5%. Então agora o VP, que é o valor patrimonial do BTLG, não é mais 1.000, é 1.050. Esse 1,3 agora ficou caro? Não. Se a gente for calcular agora o P sobre o VP, fica quanto? Olha lá, 1.050 dividido por 1.030. Então se a gente for calcular o PVP agora, lembra que eu comprei ele com PVP de 1,03, porque eu paguei 1.030. Só que agora o valor patrimonial subiu. Então eu tô pagando 1.030, só que agora o valor patrimonial subiu para 1.050, porque o imóvel valoriza. Então lá, 1.030 dividido por 1.050 vai dar 0,98. Opa, Léo, cheguei aqui onde eu queria chegar. Dentro dos fundos de tijolos, mesmo que você compre ele, o ideal é você não comprar, mas mesmo que você compre ele, é um PVP caro teoricamente, porque tá acima de 1, não necessariamente você tá pagando caro, porque se você compra aquele imóvel a 1.030, sabendo que no final do ano ele será reavaliado a 1.050, é como se você estivesse pagando 1.030, não a R$1.000 que ele tá cotado agora, mas a 1.050 que ele vai ser cotado daqui a alguns meses. Então você pagou, na verdade, no BTLG, nesse exemplo didático aqui, bem rudimentar, ao invés de pagar 1,03, na verdade você estava pagando 0,98. Léo, tudo isso você me falou pra quê? Pra te explicar que esse PVP do fundo de tijolo, ele não é tão confiável quanto o PVP nos fundos de papéis. E agora você sabe o porquê que os fundos de papéis têm um PVP confiável. Por que que os fundos de papéis têm PVP confiável? Porque fundo de papel não valoriza. Porque título de dívida não valoriza. Isso se manter até o vencimento, a gente pode entrar depois em algumas complexidades de fundos que tem IPCA+, pré-fixado e sofre marcação de mercado. Mas por enquanto eu quero que você adicione essa máxima na sua cabeça. Qual que é a máxima? Fundo de papel tem PVP confiável. Fundo de tijolo, eu tenho que fazer uma análise a mais. Igual eu te expliquei aqui no quadro, a gente tinha que fazer uma análise a mais. Não daria só para eu olhar pro BTLG lá, o PVP tá de 1,03, não vou comprar. É óbvio que eu vou preferir quando ele tá barato. É óbvio. Lá em novembro, desde o ano passado, novembro do ano passado, eu tô te avisando. Fundo de ancoragem estava custando 0,92. 0,92. Fundo igual BTLG grandão, HGLG 0,91. Tava barato. Agora eles já estão chegando aí ao PVP de 1. Ó, o BTLG chegou 0,99, HGLG 0,99. Não quer dizer ainda que está caro. Vamos supor que fosse 1 ou 1,02. Não quer dizer que está caro. Significa que está menos barato do que antes. Agora, no fundo de papel, KNCR, principalmente o KNCR, que é atrelado ao CDI. CDI é pós-fixado. Não tem marcação de mercado. Não tem marcação de mercado. Pós-fixado não tem marcação de mercado. Ai, Léo, eu não sei, eu sou novo aqui no seu canal. Você tem que ir mais devagar um pouco. Eu não sei o que é marcação de mercado. Você tá cruzando muito conhecimento. Pois é. Uma coisa que eu tenho que te falar, meu amigo, é que aqui nesse canal você será honrado. Não vai ser coisinha, papinha de criança o tempo todo, não. Vai ter papinha de criança? Vai ter. Tá aqui, ó, o vídeo te explicando o que é marcação de mercado. Mas aqui eu quero te ensinar de verdade. Eu preciso que você me acompanhe. Preciso que você assista os vídeos todos os dias. Se você não consegue assistir num dia, depois você atualiza. Porque aqui eu vou sempre te entregando um vídeo após o outro e a gente vai mesclando conhecimento, é escolinha, degrauzinho. Você não começa lá no primeiro ano, você começa no Jardim 1. Então, aqui também teve os vídeos de Jardim 1. Só que agora você precisa ir passando os níveis, né? Então, se você é novo aqui no canal, não se assuste. Deixa o like, se inscreve e assiste os últimos 30 vídeos do canal. Vai valer mais do que curso pago que você paga R$3.000. Isso eu te garanto, porque não sou eu que falo isso, é a galera que assiste. Pode, inclusive, aí me dar uma força aí, galera que assiste. Deixa nos comentários aqui se faz sentido isso que eu falei ou não. Então, concluindo o nosso raciocínio,
raciocínio, qual que seria o máximo que eu poderia pagar pelo KNCR? PVP de 1, certo? Porque dívida não valoriza, principalmente se for pós-fixado, que é o caso do KNCR específico, e eu tô pagando mais caro. Eu tô pagando 1.030, só que eu não tenho perspectiva desse 1.000 virar 1.050, eu não tenho essa perspectiva. Logo, se eu não tenho essa perspectiva, eu realmente tô pagando 1.030 em algo que vale 1.000. Eu realmente tô pagando, e tô pagando calado, tô concordando. É óbvio que aqui eu não comprei ele a 1,03, eu comprei ele mais barato um pouquinho, tá vendo? Comprei ele mais barato um pouquinho, e aí ele valorizou. E aí agora ele tá 1,03. A pergunta da thumb do vídeo: tá na hora de vender o fundo de papel agora? E aí vem a resposta, e eu quero te entregar essa resposta com esse documento aqui, ó. Esse documento é um prospecto, não precisa assustar, tá? É um prospecto da emissão de cotas do KNCR. 12ª emissão de cotas do KNCR. Eles estão querendo captar 2,5 bi. O que é a emissão de cotas? Estamos cruzando mais um conhecimento aqui. Toda vez que um fundo imobiliário quer captar dinheiro, ele tem duas opções. Ou ele se alavanca, pega dívida com emissão de CRIs, o que nos fundos de papéis não é possível, porque fundo de papel não consegue emitir CRI, porque o CRI, nos fundos imobiliários, que realmente não podem fazer dívida, os CRIs é como se fosse o jeitinho brasileiro de fazer dívida, que ele tem que entregar direito creditório de aluguéis e tal, para poder fazer a emissão desse CRI. Então dentro do fundo de papel não dá para fazer isso, porque não tem aluguel. Só que ele consegue fazer compromissada reversa. E aí já é assunto para outro vídeo. Demora 1 hora para explicar bem direitinho, para você entender bem direitinho isso aqui dentro da mentoria. Então, como o fundo de papel não vai ficar fazendo assim tanta dívida, como que ele vai captar dinheiro? Fazendo subscrição de cota. Só que para fazer subscrição de cota, o que o fundo imobiliário de papel precisa? Do PVP maior do que 1. Porque imagina só, se eu entrego essa caneca lá pro gestor do KNCR e fala: pô, eu paguei nessa caneca R$5. Se o gestor vender essa caneca por R$3, eu não vou ficar brabo? Pô, se eu comprar ali agora é assim, eu tenho que pagar R$5 de novo. Você vendeu pro cara a R$3, pra me comprar dele eu tenho que pagar 5. O valor dela é 5. O VP dele é 5. Aí o gestor vende por 3. Você não vai ficar brabo com ele? Você vai ficar feliz se o gestor vender por 5, que é o justo, ou maior do que 5. Por isso que todos os gestores, quando o PVP passa de 1, eles ficam salivando para poder fazer emissão. Por quê? Porque ele pode emitir. Imagina só que a caneca agora, todo mundo tá querendo comprar a 6. Todo mundo tá querendo comprar a 6. No caso aqui do KNCR, todo mundo querendo comprar a 1.050. Sendo que ele vale 1.000, no exemplo didático lá do quadro. Pô, o gestor vai falar assim: caramba, todo mundo querendo pagar 1.050, cara, tá na hora perfeita de eu fazer a subscrição, que eu posso vender a caneca por R$5, que é o preço justo, ou seja, eu posso vender pelo VP, todo mundo vai querer comprar pelo VP, porque tá mais caro comprar do lado de fora, consigo emitir e captar 2,5 bi. Olha que beleza! Então, o que é essa subscrição? O gestor está aproveitando que a cota hoje está 104,80, ele tá aproveitando que a cota tá 104,80, e o valor patrimonial da cota é 101,70, ou seja, se ele vender a 101,70, todo mundo tá tranquilo, ninguém fica triste. Eu entreguei pro gestor e falou: pode vender a 5. Se você vender mais do que 5, tudo bem, mas a 5 eu já tô satisfeito. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Pode vender cotas a 101. Se for a 101,72, tá tudo certo. O que eu não quero é que você venda a 99, o que eu não quero é que você venda a 95, abaixo desse preço. Aí o gestor fala assim: pô, todo mundo tá pagando 104. O cara lá me falou, meu cotista me falou que eu posso vender a 101. Então é a ótima oportunidade de eu captar dinheiro para aumentar o tamanho do fundo. Pô, vou aumentar o tamanho do fundo. Vou vender 2,5 bilhões em cotas. E eu vou vender a quanto? Olha lá, 101,71. É o valor patrimonial. Aqui tem algumas casas decimais a mais. A Word simplifica para o número mais alto, né? Mais próximo. Aqui foi abreviado para o número mais baixo. Então perceba, ele vai vender a 101 as cotas. 101,71. Ensinamento então: toda vez que um fundo de papel, principalmente se for pós-fixado, indexado a CDI, como é o caso do KNCR, como é o caso do KNUQ, também tá com PVP de 1,03, como é o caso de vários outros fundos que eu poderia citar aqui. Inclusive tem fundo pós-fixado, indexado CDI, que tá descontado. Por que você tá comprando KNCR? Você tem pós-fixado, você quer? Ah, quer o pós-fixado? Quer? Beleza, então vamos comprar o pós-fixado certo, que tá descontado, que não tá PVP acima de 1. Mas perceba, inclusive aqui, no caso do KNCR, a Kinea colocou uma taxa de distribuição de 1,8%. Caro, taxa de distribuição cara. E aí, a taxa de distribuição vai ficar de R$1,83. Então, para uma pessoa vir subscrever, ele vai ter que pagar R$103,54. Vale a pena? Ué, vale, ué, R$103,54. A pessoa tá pagando R$104,80. Se para comprar no mercado eu tô pagando R$104,80, se eu vou lá no Atacadão agora e ele me vende a R$103,50, se eu vou comprar R$104,80? Não, eu vou comprar R$103,50. Então eu vou subscrever. E aí a gente
gente entra num outro termo que não cabe nesse vídeo, um outro termo que se chama arbitragem. Todo mundo que sabe fazer arbitragem, todo mundo que é inteligente, todo mundo que tem conhecimento, talvez não seja o seu caso agora, você pode ser inteligente, mas não tem conhecimento ainda. Todo mundo que sabe o que é arbitragem vai fazer arbitragem, que é vender as cotas a R$ 104,80 para comprar a R$ 103,50. Se você tem essa caneca, você consegue vender aqui pro Pedro a R$ 5,00 e comprar a 3, você não vai vender pro Pedro a 5, pegar os 5 e comprar a 3? Aí você pega essa 3, vai lá, vende a 5, pega e compra a 3? Não vai fazer isso? Vai fazer isso. Então a gente tem um processo chamado arbitragem. Vou ver se o André quer disponibilizar essa aula ou não. Ele fica brabo comigo quando eu disponibilizo aulas da mentoria para vocês, que é conteúdo exclusivo e tem gente que paga por isso, né? E paga, apesar de pagar barato, paga. Você não tá pagando, você não tá deixando nem like nesse negócio aqui. Se o André quiser, ele vai deixar a aula de arbitragem aqui. Se ele não deixar, você usa o link aí da descrição e se inscreve para a próxima turma da mentoria, que vai abrir daqui uns 2 meses, beleza? Dito isso, eu quero que você anote uma frase aí. A gente já anotou várias frases de impacto aqui, né? Primeira frase de impacto que você anotou: fundo de tijolo valoriza. Segunda frase de impacto que você anotou, porque aí você resume o vídeo, você coloca um papel no seu caderno, sua mesa, você vai decorar esse vídeo. Fundo de tijolo valoriza. Fundo de papel não valoriza, principalmente se for pós-fixado. Ele não valoriza a cota porque ele entrega tudo em juros. Terceiro, PVP é uma métrica confiável em tijolo? Nem tanto. É confiável em papel? Sim, é confiável em papel, justamente pelo ponto anterior. Quarto ponto, quando um fundo de papel, então, passa do PVP de 1, só 2 coisas podem acontecer. Ou eu vendo para ficar com lucro, porque as pessoas estão pagando mais caro do que deveriam estar pagando, ou eu vou ver o gestor fazer subscrição e a arbitragem vai trazer o preço para PVP de 1 de novo. Aí você pode escolher o que você quer. Inclusive, essa taxa de distribuição aí que foi cara, olhando para a Quineia, o histórico da Quineia, essa taxa de distribuição foi cara talvez para poder manter, mesmo subscrevendo a cota um pouquinho acima do PVP de 1. Para quê? Subscrever de novo. Você vai entender como que os gestores pensam se você fizer a mentoria ou o método 2 em 1, viu? Te garanto. Inclusive, esses dias pra trás a gente tava tendo uma conversa com um gestor de um fundo. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra você, ó. Coisa exclusiva dos alunos. Léo, entendi tudo. Então, me prova que isso é real. Que quando o PVP passa de 1, não faz sentido eu ter o fundo. Vou te provar aqui agora. Tô na minha corretora. Vou abrir aqui agora, deixa eu pegar o token aqui. E aqui na parte de fundos imobiliários, tá vendo aqui, cadê, ó, KNCR11. Que inclusive tem um KNCR12 aqui. Por que desse KNCR12? Isso é conteúdo para um próximo vídeo, que inclusive eu vou gravar um vídeo top demais sobre subscrição para vocês, tá? Eu vou subscrever uma cota e a gente vai comparar se a subscrição faz sentido realmente ou se a subscrição não faz sentido, beleza? Para provar para vocês que quando um fundo de papel tá com PVP acima de 1, e olha que eu já gravei vídeo para você falando do MXRF11 quando ele tava com PVP de 1.11. Eu vendi. Muita gente falou mal, eu vendi. Pô, o MXRF11 tá na sua carteira de novo. Por quê? Porque quando caiu eu comprei de novo. Não é que o fundo é ruim, é porque tava caro. Mesma coisa a gente vai fazer agora. É óbvio que agora não tá tão descolado. 103 não é tanto ágil assim, mas é ágil. Então o que a gente vai fazer? Eu já tô querendo reposicionar alguns fundos da carteira. Então o que eu vou fazer é vender essas cotas aqui de KNCR porque elas estão valorizadas. Então o que eu vou fazer é justamente vender o KNCR porque tá com o PVP acima de 1, ele é um pós-fixado, tem outros pós-fixados mais descontados. Se eu quiser continuar em fundo de papel, se eu quiser reposicionar minha carteira para algum fundo de tijolo, alguma coisa do tipo, eu vou ter o crédito ali, né, da venda do KNCR com lucro, inclusive. Então o que a gente vai fazer, ó? Vamos entrar aqui, Home Broker, esqueci que agora é 9,39, não dá para comprar agora que o mercado tá fechado. Mas eu vou vender, vou deixar o print aqui para vocês, tá? O editor vai colocar o print aí para vocês. Léo, e o que você vai fazer com essas cotas aqui de subscrição, KNCR 12? O que eu vou fazer, meu amigo? Isso vai ficar para um próximo vídeo, que esse aqui ficou longo, mais do que eu esperava, mas você vai ver como funciona o fenômeno da arbitragem de verdade. Você vai ver o que você pode fazer toda vez que você tem um direito de subscrição como o KNCR12. Você vai ver se eu vou subscrever para poder pagar mais barato na cota ou se eu vou usar alguma outra técnica secreta que todo mundo sabe, só você que não, porque você não acompanhava o canal antes, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser saber onde é que eu vou alocar esse dinheiro aqui, que ficou agora na minha conta do KNCR, ficou lá, 49 mil reais para aportar do KNCR, e eu ainda tenho mais 4 mil e pouco aqui para investir, que foram dos dividendos que vieram caindo. Se você quiser saber onde eu vou aportar e você é novo aqui no canal, ficou até o final do vídeo,
te contar um segredinho. Toda movimentação que eu faço gravando na frente dessa câmera. Talvez a câmera troque em algum momento, mas eu ainda vou fazer na frente da câmera. Então se você quiser saber onde eu aporto meu dinheiro, e é tudo, isso aqui é todo o dinheiro que eu tenho. Todo o dinheiro que eu aportar na Bolsa de Valores, não vai ter carteira do canal e carteira minha. E aí na minha carteira eu faço coisas diferentes da carteira do canal. Não, é só a carteira do canal que eu tenho. É isso. Você vai ver toda a minha movimentação. Até quando, se Deus quiser, a gente tiver bilhões e bilhões de reais, você vai ver as movimentações. Porque a gente começou lá aportando, pra quem seguiu o canal, na época chamava Invest Money. Nem existe mais esse canal aí que o André tirou do ar. Mas a gente começou aportando 50 pila, 500, 1000, foi aumentando. Hoje você vê aportes maiores, mas já tem uma caminhada aí. E eu vou te provar que mesmo investindo pouco, você consegue se aposentar na carteira do Adeus INSS também. Então você só não segue esse canal se você for biruleibe mesmo. Fica com Deus, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo que será excepcional.